Olá, tem professor aí? Vamos começar a estudar? Bom, nós vamos começar pelos conjuntos numéricos, tudo bem? O primeiro conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Nós representamos conjuntos naturais assim, com a letra N, e esse tracinho pode ter ou não ter, tá? Geralmente a gente vê conjunto representado assim, com um traço antes da letra, e o conjunto dos números naturais a gente representa com a letra N. Quando nós vamos representar um conjunto, nós colocamos o nome, o sinal de igual e representamos os elementos entre chaves. O conjunto dos números naturais é o conjunto daqueles números que representam quantidades, os primeiros números que nós ensinamos para os nossos alunos lá na escola. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós começamos aqui com o zero, porque o zero ele é usado para indicar que não há, não há nada, é a quantidade nula. Então, o conjunto dos números naturais começa 0, 1, 2, 3, mas ele é infinito, então nós usamos reticências. Infinito quer dizer que ele continua. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.200, e depois dele ainda tem mais. E fechamos as chaves. Certo? Então, os números naturais são esses números que representam quantidades. Veja que aqui não tem nenhum número negativo. A gente começou do zero. Então, o menor elemento aqui é o número 0. E o maior não existe, porque esse conjunto é infinito. Também podemos ver, às vezes, o N com um asterisco. No caso do N aparecer com um asterisco, significa que é o conjunto dos números naturais sem o número 0. Ou seja, ele começa do 1, o menor elemento será o 1, e é infinito do mesmo jeito. Bom, próximo conjunto que nós estudamos seria o dos números inteiros. E qual que é a representação dos números inteiros? Esse aqui são números naturais. Então, N é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros nós representamos pela letra Z. Certo? Por que não pode ser a letra I? Porque o I é outro conjunto, então não confunda. Números inteiros, letra Z. O conjunto dos números inteiros, ele vai apresentar números inteiros positivos ou negativos. Então, ele não tem um número que seja o menor, porque ele é infinito, nos dois sentidos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Este conjunto não tem um número que seja menor nem um que seja maior. Ele é infinito para os dois lados. Nós podemos continuar menos 4, menos 5, menos 6, como podemos continuar 4, 5, 6. Então, ele é assim. Aqui, veja só, o conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto que tem os números positivos e negativos, ele contém o conjunto dos números naturais. Veja só. Então, os números inteiros são os números negativos mais os números naturais. Então, aqui vamos supor que os números naturais eu posso representar com o número 3, os números inteiros eu posso representar com o número menos 7. Para você pensar assim, para você já ir entendendo isso. Tá certo? Nós temos também, esses são os números
inteiros. Nós podemos representá-los em uma reta. Olha, os números naturais estariam aqui. 0, 1, 2, 3, 4. E essa reta é infinita, por isso a gente põe uma setinha para lá, certo? Então, daqui para lá é o conjunto dos números naturais. E para cá? Não só para cá, mas tanto daqui quanto para lá. Nós teríamos menos 1, menos 2, menos 3 e continua para cá. Então aqui a gente tem os números naturais e a reta toda a gente tem os números inteiros. Ficou ruim ali, mas deu para entender. Também pode ser representado só com a letra Z sem o tracinho, tá? Nós temos também o conjunto dos números racionais. Por que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q? Porque o Q é o Q de quociente. Você se lembra quando a gente ensina para os alunos a divisão? Nós temos dividendo, divisor, quociente e resto. O quociente ele é o resultado de uma divisão. Então, os elementos do conjunto dos números racionais, além dos números naturais, dos números inteiros, então dos positivos, dos negativos, a gente também tem os resultados de divisões, as razões, as frações, os números decimais. Então aqui, olha, o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, por causa do quociente, seria, por exemplo, o conjunto que, além de ter os números naturais, os números inteiros, ele tem também os números fracionários, os números decimais, certo? Então, os números racionais... queria outra cor, preto. Os números racionais, eles estão aqui entre esses números na reta numérica. Por exemplo, entre o 0 e o 1, a gente pode dividir o 1 por 2 e aqui a gente tem 1 meio. Aqui, por exemplo, a gente tem 2, entre o 2 e o 3 a gente tem 2 inteiros e 5 décimos. Então, estes números aqui são números que pertencem ao conjunto dos números racionais. E eles são números que foram divididos, por isso Q de quociente. Então veja só, o conjunto dos números racionais, ele contém o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais e mais esses números que são frutos de divisões, esses quocientes. Então, ele é infinito para esse lado, né? Antes do zero, para o lado negativo. Então, por exemplo, eu vou começar a representar aqui do menos 5. Menos 4. Mas entre o menos 4 e o menos 3, eu posso representar, por exemplo, menos 3,5. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. 1. 1,5. Acontece, e aqui é infinito, eu vou colocar as reticências porque não está cabendo aqui mais. Acontece que entre um número e outro, além desse conjunto ser infinito para a esquerda e infinito para a direita, entre um número e outro, sejam números negativos ou números positivos, existem infinitos números fracionários, números decimais também. Então, veja só. Nós temos o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que representam quantidades. Por exemplo, o número 8. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. Por exemplo, menos 12.
Nós temos o conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números naturais, mais o conjunto dos números inteiros, mais aquele conjunto das frações, das razões, dos números formados por quociente, por divisão. Então, aqui eu vou colocar para representá-lo a fração 3/5, por exemplo. E nós temos o conjunto dos números irracionais, que eu posso representar, por exemplo, pela raiz quadrada de 9. E todos os números irracionais não contêm, nem estão contidos nos números naturais, inteiros e racionais. E todos esses números, tanto naturais, inteiros e reais, racionais quanto os irracionais, são do conjunto de números reais. Então, mais uma vez, naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. E os irracionais estão contidos também no conjunto de números reais. É bom a gente lembrar destes sinais. Olha, contém e não contém. Então, por exemplo, os números racionais, conjunto dos números racionais, contém o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais não contém o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais não contém o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números reais contém os números naturais. O conjunto dos números reais contém o conjunto dos números inteiros. Opa, não é assim. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números reais também contém o conjunto dos números irracionais. Outro sinal, esses sinais contém e não contém, eles se referem à relação de conjunto para conjunto. Nós também temos os símbolos que nós usamos aqui nessa matéria de conjuntos, que são os símbolos de pertence e não pertence. Nós vamos relacionar o elemento ao conjunto. Por exemplo, o 8. 8 pertence aos números naturais. 8 pertence aos números inteiros. 8 pertence aos números racionais. 8 pertence aos números reais. O menos 12 pertence aos números reais. O menos 12 pertence aos números inteiros. Mas o menos 12 não pertence aos números naturais. Ok? Então, aqui, pertence e não pertence vai dar a relação de pertencimento do elemento ao conjunto. Outra ideia importante que nós precisamos aprender é a união e a interseção. Esse união, esse interseção. União é quando nós juntamos dois conjuntos. Por exemplo, o conjunto R é a união do conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais.
E a interseção é o que há de comum entre dois conjuntos, certo? Se nós temos os conjuntos A, que tem como elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e temos o conjunto B, que tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Então, A interseção com B seria 4 e 5, porque são os elementos que eles têm em comum. Então, nós temos o 4 e o 5 na interseção dos dois. E se nós dizemos A união com B, nós já temos os dois conjuntos unidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Veja só. Vamos resolver uma questão, um problema que caiu em uma prova. 63 clientes foram atendidos em um dia em uma barbearia. Então, esse é o número total. 41 apararam a barba e 35 cortaram o cabelo. Quantos clientes dessa barbearia nesse dia cortaram o cabelo e apararam a barba? Veja que aqui nós estamos procurando uma interseção desses dois conjuntos, do conjunto de pessoas que apararam a barba e pessoas que cortaram o cabelo. Como que nós podemos descobrir isso? Veja só. 41 pessoas cortaram a barba, 35 apararam a barba, 35 cortaram o cabelo. Se nós somarmos 41 mais 35, nós vamos ter um número maior do que o número total. Veja, 1 mais 5, 6, 4 mais 3, 7. 76. Foram 76 procedimentos na barbearia, enquanto a gente só tinha 63 pessoas. Então, a interseção desses dois conjuntos é a diferença entre o número total de pessoas e o número total de procedimentos. Então, nós podemos fazer 76 menos 63, porque só havia 63 pessoas. Então, 6 menos 3, 3, 7 menos 6, 1. 13 pessoas fizeram os dois procedimentos, cortaram o cabelo e apararam a barba. A gente encontrou a interseção desses dois conjuntos. Conjuntos de pessoas que apararam a barba e de pessoas que cortaram o cabelo. Esse exercício está no site com outras questões para concurso e eu vou deixar o link na descrição para você fazer mais atividades e estudar, tá certo? Então, nessa aula nós vimos que os números naturais são os números que representam quantidades, os números positivos, que os números inteiros são os números naturais e mais os números negativos, ou seja, ele contém o conjunto dos números naturais e mais alguns elementos. Que os números racionais são os números naturais, os números inteiros, que têm os naturais, e mais aqueles números que são quocientes, ou seja, divisões, as frações, as razões, os números decimais. Que os números irracionais não contêm nem estão contidos aqui. E que os números reais é o conjunto que contém todos esses outros. Certo? Esse aqui seria representado por uma raiz quadrada de 9, por exemplo. Nós também vimos a relação de contém e não contém, que é uma relação entre os conjuntos, a relação de pertencimento, se pertence ou não, entre elementos e conjuntos, e a união e interseção de conjuntos. Também resolvemos uma atividade, uma questão de concurso, e eu vou colocar aqui o site com essa questão. As questões são interativas, tem gabarito, é muito bom para você estudar, para você fazer mais. Eu espero que você tenha gostado, que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve aí no canal para continuar recebendo. Essa é a nossa primeira aula. Curte, compartilha, comenta o que você precisar. Um beijinho e até a próxima.